A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, um podcast aqui do Grupo Mais Expressão, onde recebemos as melhores empresas, empresários, geradores de produto, prestadores de serviços. As empresas que movimentam Indaiatuba estão aqui conosco. E hoje a gente tem 2 pessoas aqui para falar sobre algo que está em crescimento, já existia, fica lindo na sua casa, fica maravilhoso, e você vai saber mais daqui a pouquinho, eu vou apresentá-las aqui. Mas antes vou fazer um convite que sempre fazemos. Dia 25 de outubro, sábado, às 19 horas, a 19ª edição do Troféu Frutos de Indaiá, aquele grande prêmio que traz as melhores empresas, empresários, esses que também vêm aqui conosco no podcast, estarão todos reunidos celebrando esse momento com um showzaço de Jades e Jadson. Então, se você ainda não garantiu sua mesa, não garantiu seu lugar ali nesse troféu, entre em contato aqui com o Mais Expressão para saber mais sobre o Troféu Frutos de Indaiá. Vamos lá então. Nossas convidadas hoje vão falar sobre um produto. Eu, particularmente, eu sou leigo nisso, já falei aqui para elas na nossa conversa dos bastidores, mas eu não vou negar que toda vez que eu vejo aquilo, é algo assim tão lindo, tão bonito de se ver, e que enriquece tanto o ambiente, que não tem como falar que não é um diferencial. Com a missão de transformar a beleza natural das pedras em espaços únicos, acessíveis e sustentáveis, a Rose Pedras é referência no ramo de pedras decorativas em geral para paredes e calçamentos, produtos de limpeza de pedras, cubas de pedra e banheiras. Do mercado desde 2008, foi fundada em Hortolândia e hoje atende também em Campinas e em Indaiatuba. Uma empresa sempre atualizada nas tendências da arquitetura com pedras que podem ser usadas em áreas internas e externas para diversas aplicações que falaremos aqui. Então, gostaria de dar boas-vindas a Lourdes Bacelar, gerente de vendas, e a Giovana Damasceno, gerente de marketing. Por favor, deem suas boas-vindas aos nossos internautas. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Muito bem, obrigado Fábio. pela presença, viu? Obrigada. Estava aqui conversando. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Estávamos conversando aqui nos bastidores, né, sobre as... vou falar que dezenas, mas tem tantas aplicações aí que são possíveis de ser feitas e como esse mercado tem crescido, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Passar aqui para os nossos internautas detalhes da Rose Pedras e desse mercado também, para quem ainda não conhece. E assim como eu já falei, não vou negar,
Eu sou aquele que se apaixona pelo que vê, mas não entendo nada da aplicação. É aquela coisa, gente, ainda bem que temos profissionais como a Lourdes, a Giovana e a equipe toda da Rose Pedras que está à disposição lá para te receber e te orientar da melhor maneira possível. Exatamente. Não é? Isso é essencial. Bem, vamos falar rapidinho, gente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre pedras decorativas. São diversas as aplicações delas, né? Já falamos aqui, mas eu sei que eu acho que o grande hoje o limite é a criatividade de quem quer fazer, junto, Exatamente. logicamente, com o Projeta. arquiteto e com toda a orientação, mas hoje eu tenho uma gama de produtos. Hoje, o que é mais procurado na Rose Pedras? Vamos lá, eu quero começar com essa já. Qual é o queridinho quando a gente fala de pedras e qual é o ambiente que as pessoas mais procuram para dar esse toque especial? Bom, a queridinha do momento hoje é uma das pedras mais rústicas que nós temos, que seria a pedra moledo, né? Interessante. E ela tem um ar de mais rusticidade. Um dos ambientes que mais é utilizado elas é em fachadas, porém não deixa de ser usado em pé direito, dentro direito de dentro. escada, em casa. Cascata de piscina é bem utilizado quem gosta Sim. de rusticidade Sim, sim. mesmo. Até mesmo numa lareira, quem tem algo um pouco mais Já é muito diferente. chique, Fogo de chão também. mesmo? Fogo de chão também, é um negócio bem utilizado. Quem gosta de algo mais rústico, estamos falando de pedra moledo. né? Que legal. Quem gosta de algo mais clássico, um acabamento um pouco mais refinado, não muito rústico, parte para a linha Rock Face, né? O Travertino Rock Face, ele é outro produto que está muito em alta. Porque o Travertino, ele é um produto que sempre teve nas casas brasileiras. Eles vieram com esse novo corte, um pouco mais... Ele é um pouco mais rústico, mas é mais padronizado. Interessante isso. Então, pode usar também em paredes internas ou externas, mas hoje está usando muito em parede interna. Também em pé direito duplo alto, paredes de sala, sim, paredes na bancada mesmo da cozinha. Ele é bem utilizado. Interessante isso que você falou, né? Esse novo acabamento que se Sim. dá à pedra. É uma pedra que sempre Transforma existiu no ele- mercado. Eles trouxeram essa transformação mesmo para trazer um novo modelo, um novo acabamento nela. E quem às vezes tem algum problema em relação ao espaço, né? Ela é uma pedra um pouco mais fina, então ela é um pouco mais fácil de ser utilizada. Até ajuda também no caso da mão de obra, né? Que é um pouco mais rápido. O cliente que às vezes está com um pouquinho menos de tempo e precisa ir rápido, o Rock Face. Sim, e desde que nós não temos só o nacional, né? Nós trabalhamos com a linha importadas. Legal. Então, são materiais importados, que existe Cairo, existe Imperial, diversas Tem o cores, turco desde uma cor também. um pouco mais clara até uma cor um pouco mais escura. Então, essas hoje seriam as mais queridinhas do momento. Que legal. É interessante falar a questão do espaço, né? É bom te deixar claro que pedra decorativa não são para grandes... Não, e até hoje ela muito pode ser aplicada em Qualquer projeto. ambiente. qualquer projeto. E assim, o excesso, às vezes, não é legal. Né? Então, às vezes, um detalhe, um acabamento, que além de valorizar a obra, deixa o projeto muito mais elegante. Qualquer detalhinho que coloca de pedras já destaca o ambiente, já é o suficiente para deixar um ar mais de requinte. Interessante a gente falar isso, porque não é só beleza. Isso Não. também a gente tem que destacar que valoriza o próprio imóvel, né, gente? 8% em cima da valorização do Eu imóvel. não Isso sabia é estudo, desse- tá? Isso é estudo. Dá em torno de 5 a 8% aí, dependendo do material que você coloca. E assim, desde que tem o material para fachada, tem para volta de piscina, tem para calçada. Então, o cliente que entra na loja hoje, ele não sai só com um material específico, né? Ele Ele vai sai com sair de lá mais. com o material da calçada, ele vai sair com a pedra da calçada, com a pedra da piscina, né? Vai gama. sair Da com borda da tudo. piscina. A borda da piscina, Revestimento então, interno de piscina também, a gente trabalha. Que legal. O cardápio é completo. completo. Legal. Vou falar então sobre esse atendimento que vocês fazem. Acho que é muito interessante falar que é um atendimento personalizado. Muitas vezes a pessoa chega lá com uma ideia que talvez não seja a melhor de ser aplicada no seu imóvel, na sua residência, ou prédio, ou apartamento, ou sítio, sua chácara, fazenda. E aí, então, vocês têm uma equipe lá preparada para receber essa pessoa,
parcerias com arquitetos, isso é muito interessante. Isso é muito legal. importante a gente destacar, né, para imóveis de alto padrão, ou também imóveis de padrões diversos, mas esse atendimento personalizado ele é essencial, né? Isso é muito importante. Eu, como gerente de vendas, eu foco muito com os meus colaboradores. Por quê? Além de você atender o cliente bem, porque às vezes ele chega na loja, eu tenho ali, na loja em Indaiatuba, eu tenho mais de 70 amostras expostas. Nossa. Então, você entra com uma ideia Uhum. e acaba saindo de lá com outra. Claro. Por quê? Nós temos desde o mais simples até o algo mais sofisticado. Então, tem que ver o que entra no projeto do cliente. Os arquitetos ajudam bastante nessa escolha. Então, eles já dão uma certeza para o cliente do qual que é o material que eles precisam. Então, essa parceria é fundamental, né, entre loja e os escritórios de arquitetura, porque eles já têm as amostras. Os arquitetos, a gente fornece uma caixinha de amostra para eles, tem aquela caixinha e ali o cliente vê textura, o cliente vê acabamento. Às vezes, ele quer ver o produto instalado. Aí vai até a loja. E Já tem uma ali... ideia de como vai ficar. Exatamente. E ali, o que eu foco? Eu peço para os meus colaboradores levar um pedaço, se precisar, uma Levar uma peça, amostra. para escolher até a mesma tinta, fazer antes de fazer a instalação, para ver em termos de espessura, espaço. E o cliente está na dúvida, ele não sabe as medidas, oferecemos a opção de fazer a A gente lá medição, fazer a medição de levar local. também as amostras para o cliente ver. Às vezes o cliente não tem um arquiteto, né? Não tem um design de interiores, não tem uma construtora, porém ele almeja muito colocar pedra. Oferecemos o serviço de fazer como que fala, Um Giovana? 3D, vamos supor, ele tem lá a planta baixa da casa dele, ele quer ver, eu queria colocar uma pedra nessa fachada, a gente faz também, oferece, para ele conseguir visualizar como que fica também. Ele tem uma ideia, a gente fez 3 opções aqui para você ver como que fica, 3 modelos que ele gostou, a gente monta ali um render, um 3D, para ele visualizar melhor como que fica mesmo, para ajudar também na escolha, né? Que legal isso, né? Isso é bem Sim. importante. Muito bom. Então, assim, o cliente entra dentro da empresa e, assim, só não compra se não quiser, né? Todo o suporte Porque a o gente dá. suporte que ele precisa, o suporte necessário, ele vai ter ali do começo ao fim. Desde o pré até o pós, a gente Isso, dá exatamente. todo o Isso suporte é muito técnico. interessante. Até na parte da Pós-venda, limpeza, Sim. né? Depois de produto instalado, feito todo o serviço, ele volta. Sábado eu estava aqui, atendi uma cliente que comprou faz um tempo. Ela falou: olha, eu vim buscar um produto para passar na minha pedra. E aí eu falei assim: é esse o produto, expliquei como que passa. Falei, se tiver alguma dúvida, me liga antes de começar a fazer, porque eu vou fazendo passo a passo com vocês. Tem vídeo no YouTube dos nossos produtos que nós vendemos, que aí a gente manda o link para o cliente. Então, isso daí é o diferencial, né? Sim, esse Muito suporte. bacana. Eu vi também, além, lógico, o site da Rose Pedras já tem um showroom ali. Exatamente. De Diversas centenas de opções. opções. Mas eu sou desses que gosto de ir até o showroom presencial, de ver a pedra, de... Sentir a textura, Claro. né? De vivenciar. Mas você tem as 2 opções, tá? O site, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, rosepedras.com.br, e o showroom presencial, em Indaiatuba tem mais de quantas opções? Mais de Mais 70 70 amostras expostas. E ali na Visconde de Indaiatuba, super fácil de encontrar, daqui a pouco eu passo para vocês também o endereço. Você falou sobre parcerias com arquitetos. E como anda as parcerias com construtoras e empreendedores em Indaiatuba? Afinal de contas, Indaiatuba, o mercado imobiliário anda em uma Uma das evolução. cidades com assim. mercado imobiliário maior, né? Uhum. Também a gente tem parceria com alguns construtores, né? E fornecer... porque assim, o construtor automaticamente ele já tem uma arquiteta, uma Claro. empresa de arquitetura, né? Então, existem diversas que umas são ligadas a outras, né? Então, mas o escritório de arquitetura normalmente é o foco, porque as construtoras já estão ligadas com eles. Eles acabam Então, fazendo essa acaba ponte. Faz isso, todo o projeto, exatamente, faz a essa escolha ponte. dos materiais, dos Legal. revestimentos. Isso é bom, porque tem essa... Vamos dizer, é um networking, né? Exatamente. De pessoas, profissionais de excelência que vão Isso. indicar aqueles que eles conhecem e vão fazer um trabalho que eles têm certeza que vai ser bem feito. Isso Sim. mesmo. Bacana. Bem, eu queria ainda falar um pouquinho sobre as especificidades das pedras decorativas, porque a gente sabe, muita gente acha que é bonito, mas não é só bonito.
Tem muita coisa envolvida nas pedras. Exatamente. Alta resistência e durabilidade. Dá para mensurar aí? Pro resto da vida. O resto da vida. Não existe uma... Não tem existe vida um- útil. Não existe um tempo, fala, vai ter que trocar Não, aquela é coisa. pro resto da vida. Hoje só quem troca é quem realmente quer uma pedra, às vezes, um pouco mais atual, quer trocar o modelo, reformar, trazer um novo estilo para casa. Que enjoou mesmo daquela. Enjoou, Exatamente. quer trocar, mas é uma Mas- pedra que não tem vida útil, né? É Interessante. tempo pro resto da vida. Bacana. Bem, vocês falassem sobre sustentabilidade. A gente está falando de pedras, né? A pedra, o que vem da natureza, bem da natureza. Mas existe todo um trabalho feito para que aquela pedra chegue até o... Exatamente. Como é que funciona isso, para que as pessoas tenham uma noção? Nós temos serrarias próprias, né, que serram o material para nós e temos certificado pelo IBAMA, não pode ser extraído nenhum material sem certificação. Não sei, pegando aí. Não As pessoas têm uma- pode. eles têm uma Tem ideia. Nós toda temos uma uma autorização. pedra, inclusive, que ela é extinta. Mandaram, a gente conseguiu pegar a amostra e esse material não existe mais. Hoje Por não quê? tem mais no mercado. Porque ela foi barrada pelo IBAMA e não pode ser extraída. Então, nossos materiais são tudo certificado, né? Vem tudo com procedência, né? Porque a gente não pode vender uma coisa que não... Sem dúvida nenhuma. Propriedades térmicas. Né? A gente estava falando aqui sobre a... Eu não sabia disso. Qual que é a vantagem nesse quesito, vamos dizer, propriedades térmicas das pedras? Hoje a gente vende muitas pedras para a área da piscina. Muitas pessoas tiram porcelanato que esquenta na piscina para colocar pedras. Então a gente tem a pedra São Tomé, a gente tem o travertino bruto para piso, que elas não são pedras claras, elas não absorvem a caloria do sol. Então elas não esquentam. Então elas refletem. Então, Isso é é essencial. uma coisa assim, que eu faço faculdade de arquitetura, então a gente aprende lá também Claro. isso. Então, quando as pedras mais claras, principalmente essas pedras travertino, São Tomé branca, elas não se tornam quentes em contato com o sol. E hoje em dia é uma coisa essencial, porque cada tempo está mais calor, então a gente E uma procura coisa- Uma produtos. piscina e não poder usar ela. Sim, não. E uma coisa bem legal, além de a gente falar que é um produto atérmico, nós podemos falar com clareza que além de te ajudar em fachada, né, alguns ambientes com área molhada, ela ajuda a não dar impermeabilização, né? Por isso que a gente fala pro resto da vida, né? Legal. Produto feito bem instalado, bem com acabamento diferenciado, é pro resto da vida, porque aí você não tem esse problema de infiltração, de Já previ ter que tudo ficar isso. tirando depois para ter que fazer. Muita gente opta por pedra por conta dessa baixa manutenção. Legal. Já falando nisso, tá bom que a gente discutiu aqui nos bastidores algumas perguntas, né, a pauta, mas aí surge aqui alguma pergunta nova ou a gente puxa alguma coisa com base no que a gente vai conversando. Sobre pós-venda, acho que é interessante a gente falar sobre isso. E esses produtos que vocês vendem para a manutenção das pedras, é interessante destacar que a pessoa vai ter que ter um cuidado, como qualquer outra coisa Sim, na casa. E Exatamente. que vocês oferecem então, lá também esses produtos para que a pessoa tenha esse cuidado. Exatamente. Não sei como é feito, mensal, semanal. Não, é mensal, uma coisa, mais- vamos colocar produto externo, né, que fica exposto ao sol, que tem chuva ácida, são produtos que um processo que você tem que repetir uma vez a cada 8 meses, um ano. Produto interno, nós vendemos lá o hidrofugante, né, que é um produto, vai passar uma vez só. Né? Tem gente que coloca no lavabo uma vez só. Por quê? Porque tá interno, não tá batendo Tem sol. Não tem desgaste. sol, não tem Exatamente. desgaste. Mas é um processo que pode ser repetido anualmente, a cada 8 meses, um ano. Porém, o cliente não quer utilizar os nossos produtos. Nós temos uma empresa que nós indicamos e ela vai lá, ela faz a limpeza, ela faz a Já faz manutenção, todo o ela faz a serviço. impermeabilização, se às vezes o cliente não optar por essa parte. Mas se o cliente optar pelo produto, às vezes ele está um domingo em casa, ele quer ali Passa dar uma... você mesmo. É Exato, a aplicação isso. fácil, então. A aplicação é super fácil. Então, esses produtos nós temos, tanto no início da obra, quanto até no final, né? Bacana. Até É o bom depois da obra. Desmistificar essa coisa de que dá trabalho, né? Às vezes Não, a pessoa não. até deixa de lado e fala, A não, praticidade vou comprar, porque- A praticidade é o principal. E o produto é Funcional, fácil, prático. não é difícil para fazer instalação, para Bacana. fazer aplicação.
Eu vi no site da Rose Pedras que vocês têm um prazo de entregas de até 4 dias úteis. Confere? Confere. Caramba. Material pronto entrega, assim, que eu preciso lembrar e frisar, nós temos mais de 3.000 metros quadrados de pedras em estoque. A gente né? é o maior estoque de pedras decorativas da região de Campinas. Então, material que eu tenho pronto entrega, comprou hoje e amanhã está sendo entregue. Isso eu posso te afirmar com toda clareza. Obviamente que nós pedimos de 3 a 4 dias para uma questão de logística, né? Sim. Mas o gerente da expedição chegou o pedido, ele já começa tá a falar, sendo se entregue. vai para Indaiatuba amanhã, já começa a mandar os pedidos, porque amanhã eu quero o caminhão carregado. Então, nossa logística é bem rápida nesse O sentido. máximo é 4, mas a ideia é não chegar nos 4. Não chegar nos Nunca 4. chega nos 4. Produto sempre é. por encomenda, né? Que é um produto um pouco mais exclusivo, quando o cliente quer um pouco mais de exclusividade, Uhum. é por encomenda. Vamos colocar aí que no máximo de 10 a 15 dias úteis o material está na obra do cliente. Caramba. Agora eu vou voltar a falar um pouquinho sobre escolha das pedras. Eu acho que é importante destacar isso, porque muitas vezes, né, é que nem acessar, ligar a televisão hoje, né? Você já tem 10, 15 plataformas de streaming com 200 filmes para assistir, Sim. e às vezes você demora mais tempo Escolhendo. do que Escolhendo do que assistindo. assistindo. Mas imagina chegar lá na rua, tem 70 tipos de... E a cabeça da pessoa ali, do cliente, deve viajar ali em tudo aquilo, né? Como é que é feito esse trabalho de orientação? Porque muitas vezes essa escolha está completamente ligada à personalidade do cliente, ao que ele espera Exatamente. para a casa dele, né? Bate-se um papo? Eu creio que deva Exatamente. rolar um cafezinho, né? A rola gente vai um saber o que a café. pessoa quer. Rola um Muito café. cliente vem também com o projeto e fala assim, ó, vou usar tons mais escuros de tinta, tons mais claros, quero um estilo mais clássico, um estilo mais rústico. Aí a gente vai orientando conforme que o cliente passa, o projeto também dele, Claro. né, que interfere muito. A gente não vai indicar qualquer material para ele, ele tem que combinar com todo o contexto do projeto do Aquilo cliente. que ele espera como Isso. resultado final. Porque para o Também. projeto chegar nas mãos dele, foi passado em várias reuniões, Sim. né? Ele Também. escolheu. Às vezes acontece do marido e a mulher não Combinar. topar com a ideia, né? Uhum. Mas aí sentando, olhando a textura. Porque assim, é aquilo que eu já falei, não sei se eu falei aqui, mas nós estamos lidando com sonhos, Claro. né? Eu não obrigo o cliente a comprar logo de cara, eu peço para ele escolher, que tem que ser escolhas assertivas, né? Porque ali é um sonho, é uma transformação de um sonho. Então, Sim. vai muito da personalidade do cliente, aquilo que ele almeja, aquilo que ele gosta. Essa semana eu tive um cliente, acho que há uns 15 dias atrás, tivemos um cliente que ele colocou a pedra-ferro na fachada dele, porém ele sentia que faltava algo a mais para dar um requinte. E aí ele colocou o travertino imperial, que é um produto importado do Egito, né? Sim, esse É do um produto Egito. importado do Egito e ele falou, eu acho que vai casar. Ele foi na loja 4 vezes. Pensou, Eu levou trouxe a amostra. amostra para ele. Ele estava falando em contato com uma de nossas vendedoras, mas casou de eu estar aqui em Indaiatuba e dar esse atendimento personalizado. Eu falei, olha, segunda-feira eu mando a amostra para você, você vem em busca e olha lá para você ver como que vai ficar. De qualquer maneira, colocamos a amostra junto com a pedra-ferro para ver se ia dar o acabamento legal. E a obra ficou exuberante. Ela ficou muito bonita. Legal. Mas por que ele demorou para escolher, né? Ele Escolheu foi com cuidado. passo a passo, ele e a esposa. Não, eu acho que essa não vai ficar legal. Aí levou uma amostra, depois ele foi e levou outra. Então, isso é muito da personalidade do cliente mesmo. Bacana. Mas é legal vocês darem essa atenção para o cliente. Né? Muitas vezes a pessoa... Eu sou daquelas que quando vai comprar tênis, resolve em 15 minutos, sabe? Ah, mas eu também sou assim. Mas não, nesse caso é algo que, né? É o É uma sonho, compra É grande. né? um sonho, é algo que ele vai ficar ali. Exatamente. Então você tem que E, ter vai, esse e outra, cuidado, todo esse- dia, né? Você entra todo dia, você olha. Já imaginou, você coloca um Algo que você material não Exato. gosta. e aí você tá ali todo dia e aí você fala, eu não gostei disso, não é isso que eu quero. Então, eu procuro, assim, da melhor maneira possível, atender na expectativa do que ele precisa depois. Porque vendo ali é uma coisa, Claro. né? Então, é o que eu peço muito para eles escolherem, ver a cor, aí mando a amostra para ver textura, para ver a cor que vai escolher para fazer a pintura. Todo esse A cuidado. pedra da Sim. calçada, se não
bate com a pedra da fachada. Isso são várias questões, Sim. né, que fazer a diferença. Com certeza. Agora, assim, tem alguma dica para quem quer começar a usar as pedras na decoração da casa? Porque muitas vezes, a gente está falando aqui de projetos novos, né? Mas às vezes a pessoa quer dar aquela repaginada reforma. na casa, né? Não, quero transformar a arquitetura aqui. Tudo isso é possível. Possível, foi igual super a gente possível. falou, que a gente já tem profissionais treinados para fazer o 3D mesmo. Então, às vezes, o cliente ele não quer contratar um arquiteto para fazer uma grande reforma, ele quer mais fazer um detalhe mesmo, dar uma repaginada. Aí a gente já dá esse suporte mesmo, né? Isso é bom destacar que as pedras podem ser colocadas em qualquer projeto. Sim, qualquer Não existe projeto, um projeto, qualquer não ambiente. precisa Ela é muito ser nada versátil. muito- Basta gostar de pedra, Uhum. né? Tem algumas pessoas que, obviamente, não gostam, mas você gostando de pedra, você pode colocar em qualquer ambiente. Dentro da sua casa, dentro do seu escritório, né? Escritório de arquitetura, consultório. A gente vende bastante. Legal, isso que eu ia até perguntar isso. A gente vê muitos empreendimentos comerciais, né, utilizando, porque eu vou ser bem sincero, quando eu vejo uma construção com pedra, existe um ar de nobreza, assim, de Elegância. elegância, Sim, né? requinte, Que se nobreza. destaca da pintura Do comum, convencional. assim, né? Isso deve ser algo que é determinante na escolha Sim. do cliente para determinado projeto. E quando existem diferenças de projetos comerciais e residenciais ou não? É o gosto do cliente É o mesmo? gosto do cliente. É a o que ele personalidade espera dele. É o que ele espera É o que ele espera. Assim, já viu em algum ambiente, já viu em alguma fachada, já viu e foi na casa do amigo, né? E gostou, e aí ele acaba escolhendo para colocar. E a gente vende bastante, né? Ambiente comercial aqui Vende em Indaiatuba. bastante. Tem um empreendimento que eu não sei dizer aonde é, aqui em Indaiatuba. Porém, eles colocaram uma pedra, o Topenzo Gold, colocou a pedra ferro, depois travertino rock foram face. 4 galpões. 4 galpões, foram 4 faces de pedra. barracões comerciais. Ainda eu bom. falei, até brinquei. Falei, como ficou bonito, Ficou né? Uma lindo. cara, assim, com sua E própria vai personalidade. exatamente. Deu ficou bem um destaque em diferente. cada um deles. Caramba. Ficou lindo. E assim, um do lado do outro. Mas foi uma pedra, a medida das pedras acho que era a mesma, porém Sim. uma pedra diferente da outra. Ficou a coisa mais linda. Ó, se você entrar no Instagram, rose.pedras, né, que é a matriz, e também rose.pedras.indaiatuba, que é da loja local, você já vai ver muita coisa lá, alguns projetos já feitos e prontos para que você use como inspiração. Mas tem um vídeo lá que me chamou a atenção, eu creio que tenha sido você, Giovana, que estava numa feira. Sim, foi na Expo Revestir. Como é que se faz? Como é que esse mercado deve ser um mercado também que exige muita atualização, né? Sim. Você deve ter produtos novos aí todos os anos, ou até num período menor. Como é que é isso, manter-se atualizado o tempo todo? A gente sempre frequenta feiras. A gente foi na Expo Revestir, mas também a gente foi na Marmomac, que foi uma feira que também foi em São Paulo, para realmente estar sempre atualizado nessas tendências. Então, o que eu vi muito na Expo Revestir foram pedras, igual eu comentei, do travertino, foi o mesmo exemplo que ocorreu lá. Pedras que já existem no mercado brasileiro, mas eles vão renovando, trazendo os novos modelos, novos cortes. A maneira de aplicação. Então, assim, a gente viu pedras lá que a gente trabalha com maneiras diferentes de se aplicar. Então, assim, é uma coisa que a gente vê lá e a gente já consegue trazer para nossa loja, trazer para o nosso mercado ali também. Então, isso é legal, né? Porque não é só a pedra em si. Não, você pode ter uma pedra nova lá, não sei se existe essa possibilidade, mas a maneira como ela é apresentada ou levada para o cliente é diferente. Que legal Bem isso. diferente. Ou seja, como eu disse aqui, o limite da criatividade é a mente do arquiteto e do próprio cliente que está colocando o projeto um em material execução. super versátil. Que legal. Como é que funciona o processo de venda, Lourdes? A pessoa vai... Existe uma metragem específica, ou cada pedra tem uma metragem específica, ou dependendo de onde ela vai ser aplicada. Como é que é feito? E para quem é leigo como eu vou ressaltar mais uma vez, como é que é feito esse processo de venda aí para a pessoa? O cliente, ele entra em contato, né, até mesmo pelo nosso Instagram, ou pelo site, pelo WhatsApp, porque nós vendemos online também, ou vai na loja.
o cliente escolheu, vamos colocar assim, novamente, pedra moledo, né? A gente recomenda uma porcentagem a mais, porque é um material bruto, tem que ser feito um acabamento. A mão de obra de instalação tem que ser um pouco mais trabalhada, então recomendamos uma certa porcentagem. O cliente opta por um material um pouco mais cerrado, mais fácil de instalação, já é outro tipo de porcentagem, né? Então não tem muito segredo em relação a isso, porque nós temos lá a nossa base de cálculo, né? Bacana. E aí mostra para o cliente como que é feito também, para o cliente ver. Porque você olhando o seu alto impacto logo de cara, você idealiza uma coisa, Claro. né? Mas na hora que vai fazer a instalação, Tem né? toda uma... Todo um processo. E aqui a gente discutiu isso também, a questão da instalação, né? Vocês não possuem uma equipe Não. interna para isso, mas possuem parceiros que indicam para que seja feita essa instalação da melhor maneira possível. Exatamente. Isso é Porque é interessante. aquilo que eu sempre friso e sempre vou deixar claro. É sonho. Então, a mão de obra nós não fornecemos, nós não temos não vendo mão de obra, eu vendo o meu produto e faço a indicação de 2, 3 instaladores que já está no nosso mix de atendimento, Legal. né? E ali o cliente que fique à vontade a fechar com qual que ele se sente mais bem. seguro. Que legal. Isso É bom. importante sempre investir também na mão de obra, não investir só no material. Sim, claro. Porque acontece muitas vezes da pessoa, um rapaz que instala piso, aí acaba instalando a pedra e não dá o mesmo resultado do que um profissional. Pois é, tem que ter uma... Sim. especializado. Né? Tem que É, ser exatamente, é um especializado. contexto. todo Não- esse... Afinal de contas, vocês fazem um trabalho tão bonito, né? Na venda, na escolha dos produtos, na venda das Sim. pedras. Não faz sentido Não, na hora não. de Mas instalar é o critério, sonho. é fazer critério do cliente. Às vezes o cliente tem um construtor, né? Tem o pessoal da obra Já dele, o conhece construtor alguém já também. conhece alguém que faça a instalação. Mas assim, é bem diferente. Se o cliente hoje falar para mim, eu gostei dessa pedra, porém eu não tenho quem instala, eu vou lá, eu forneço 1 metro de pedra para ela, peço para o instalador, se for o caso, instalador instalar para ver a maneira com que ele trabalha e aí ela fique à vontade para fechar com ele ou não. Obviamente que o custo, né, de mão de obra de instalação de pedra não é tão barato, né? Mas o material também não, né? Claro, claro. Então, vamos colocar em relação a custo-benefício para o que você vai levar para o resto da sua vida. Se Pois você é. diluir isso, não é Não nada. tem A comparação. gente falou aqui, né, sobre tempo de uso, não existe, né? Se pra você sempre. diluir Então, o que assim, você Tem vida gasta, não faz sentido você Não. economizar num momento tão é bem isso mesmo. importante do projeto. Tá joia. Gente, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu que Parece agradeço. que passa rápido. Passa. Assim, né? Muito Dá rápido. pra gente Bem conversar aqui rapidinho. por mais 20, 30, 40 minutos, 1 hora sobre isso. Mas é aquilo que a gente falou. Sejamos assertivos Sim. e destacando que a Rose Pedras está à disposição para receber Sempre. Sempre. todo e qualquer cliente com projetos mais complicados possíveis. Viu, gente? Eles resolvem qualquer problema lá. Isso, exatamente. Mas é importante destacar também toda a questão da sustentabilidade, dessa preocupação com o meio ambiente, é muito importante, né? Hoje em dia isso tem sido cada vez mais Tem um destacado, tópico atual, né? tudo isso. E essa atualização, né? Sempre constante de produtos, Sim, de aplicações. exatamente. É interessante, né? Isso que você já falou, Giovana, a questão porque muitas vezes a gente tem produtos no mercado, aí, principalmente da construção, que eles são engessados, né? São aqueles produtos que não tem... E não tem variedade, Não né? tem, né? Não é o caso das pedras. E as pedras, elas podem Não, ser... é muito versátil, vai ter diversos estilos, modelos, cortes, então que aí pode usar em diversos ambientes. Então o mix é grande mesmo. Legal. Agora tá vendo? Veio outra pergunta na cabeça. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa. A gente está falando de pedras decorativas. Existe uma preocupação, assim, nesse momento de escolher o projeto? Tenho 2 crianças, então acho que essa pedra fica melhor, porque as crianças são muito Ativas. e arteiras, vamos dizer. Existe essa preocupação também? Né? Olha, nós falamos em ambiente externo, Aham. por mais que a gente fale bruta, não é tão bruta assim, Não ao é ponto de você não não é aquela colocar, coisa né? tão- Não colocar. Algo perigoso. Algo mais não. interno,
as crianças mais ativas, né? E assim, um acidente pode acontecer tendo a pedra ou não, né? Vamos colocar assim, tendo a pedra ou não. É a única certeza que a gente tem. Exatamente. Então, pode acontecer. Mas assim, não que seja uma preocupação constante. Não existe né? essa... Não. Bacana. Não. Bem, lembrando então a vocês que a Rose Pedras, né, começou em 2008 em Hortolândia, e lá em Hortolândia ela fica na rua Servidão 1, número 81, Chácaras, Avaí, em Campinas, na Avenida John Boy Dunlop, número 4.889, do Jardim Satélite Íris, e em Indaiatuba, para você ir lá conhecer, tomar um café com a Lourdes, levar o seu projeto lá para a Giovana já, porque ela está estudando arquitetura, ela vai te ajudar já. Avenida Visconde de Indaiatuba, número 361, e o contato anota aí, 19 99001 6432. O Instagram, como eu já falei, rose.pedras, a matriz, e rose.pedras.indaiatuba para a loja local. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Convidassem os nossos internatos a irem lá tomar um cafezinho, conhecer esse showroom que leva pelo menos 2h30 para ver tudo. No mínimo. Como é que é? Então façam os seus convites, por gentileza. Vai lá, Giovana. Bom, nossa loja está sempre aberta, dia de semana das 8h30 às 6h, sábado das 8 às 2h30. Então vocês estão mais do que bem-vindos para vir na nossa loja, conferir o nosso showroom, tomar um café com a nossa vendedora Tainara de Indaiatuba, que ela está sempre lá presente. Legal. Para dar melhor orientação para o cliente, seja para pedras de área interna, externa. Ela está lá sempre para dar o melhor dela e também a gente sempre está visitando obras, levando amostras para clientes, visitando escritórios de arquitetura também, para sempre dar o melhor do nosso apoio aí, do nosso suporte para os nossos clientes. Bacana. A gente tem um arquiteto aqui, algum profissional da construção que nos assistiu, quer entrar em contato, saber mais, estabelecer uma parceria. A gente está falando dos clientes, mas esses profissionais também podem procurar também. Podem. Igual o Lourdes comentou, a gente trabalha também com uma caixa de amostras que a gente leva para os escritórios de arquitetura, leva para os arquitetos, então solicitar com a gente que a gente vai lá e leva para eles. Diretamente. Deve ser muito legal isso. Esquecemos de trazer, na verdade. Caixinha tava lá, eu falei, vamos levar porque nós poderíamos mostrar, algum dos produtos que nós tínhamos, mas acabamos não trazendo. Fica para a próxima. Fica. Haverá uma próxima. Vai ter uma próxima. Voltaremos aqui. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Vocês conheceram um pouco mais sobre Rose Pedras, está aqui em Indaiatuba, Campinas e Hortolândia. Então, quer saber mais? rosepedras.com.br também é um dos caminhos para saber mais sobre a empresa, tá bom? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Voltamos no próximo podcast Gente de Expressão. Até lá! A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia.
a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.